E aí galera, tudo bem? Eu sou o professor Roberto Cavalcante do canal Atacando a Matemática, onde você aprende matemática de uma maneira bem tranquila e direto ao ponto. Nessa aula de hoje iremos abordar os conceitos de domínio, contradomínio e imagem de uma função. E é importante que você tenha visto as minhas aulas anteriores para poder acompanhar bem o que eu vou falar hoje. E se você gostar, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, pois toda semana eu posto um novo vídeo falando sobre novos temas da matemática. Porque o meu compromisso aqui é te ajudar. Bora lá comigo! Vamos lá então, olha só, vou começar com o primeiro exemplo que ele fala o seguinte. Dados os conjuntos A com elementos 0, 1, 2, 3, o conjunto B com elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, vamos considerar a seguinte função. Então eu considerei a seguinte função aqui, uma função de A em B, onde f de x é igual a 2x, ou seja, olhando os meus diagramas aqui, eu vou relacionar todos os elementos do meu conjunto de partida ao seu dobro no conjunto de chegada. Então, o 0 está associado ao 0, o 1 está associado ao 2, o 2 ao 4 e o 3 está associado ao 6. Até aí, não temos novidade nenhuma, né? Isso daqui é uma função de A em B. Quais são as novidades aqui? As novidades são os nomes. Eu chamo o meu conjunto de partida, sempre o meu conjunto de partida era chamado de domínio da função. Como é que eu escrevo? Como é que eu represento isso, professor? É o d de f que é igual a A. Nesse caso aqui, o domínio da função é o meu conjunto de partida. E o meu conjunto de partida é o conjunto A. Perfeito. Professor, e o contradomínio? Meu contradomínio da função, eu escrevo dessa maneira, CD de f, é sempre o meu conjunto de chegada. Perfeito. Então, são dois nomes novos, domínio e contradomínio, respectivamente. Conjunto de partida, conjunto de chegada. Ok? Simples assim. Vamos lá, vamos embora, vamos lá. Olha só. Professor, e esse conjunto que está contido no conjunto de chegada, que está contido no meu contradomínio, quem é? Esse conjunto é chamado conjunto imagem. E quais são os elementos que pertencem a esse conjunto? Esses elementos são todos os elementos que participam da minha função no conjunto de chegada. Veja bem, olha só. O 0, o 2, o 4 e o 6, eles são considerados imagem da função porque eles estão participando na minha função no meu conjunto de chegada. Então, o 0, o 2, o 4 e o 6 são considerados o conjunto imagem da minha função. Simples, né? Professor, e o 1 e o 5 e o 3? Bom, o 1 e o 5 e o 3, eles fazem parte do meu contradomínio, mas eles não fazem parte da minha imagem da minha função. Na imagem, só faz parte os elementos que participam da minha função. Tudo bem? Nesse segundo exemplo, eu coloquei dois conjuntos A e B e pedi para verificar se é uma função, os diagramas, o domínio, o contradomínio e a minha imagem. E falei que é uma função de A em B, onde f de x é igual a x² menos 2. Para verificar todos esses itens, é importante que a gente comece pelos meus diagramas. Vamos lá? Vamos começar pelos diagramas? Eu vou colocar dois diagramas aqui. Olha só. Um primeiro diagrama é o meu conjunto A. Um segundo diagrama é o meu conjunto B. E eu vou colocar todos os elementos do meu primeiro conjunto, que é o 0, o 1, o 2 e o 3. Ok? E aqui eu coloquei que é uma função de A em B, onde f de x é igual a x² menos 2. Ou seja, essa daqui é a lei da minha função. Então aqui eu vou partir do zero e vou associar o zero a que número? A 0 ao quadrado, que é 0, menos 2. Isso me dá menos 2. Lembrando que primeiro eu faço a potência e depois a subtração, né? Não pode esquecer disso.
Partindo do 1 agora, olha só. Se eu partir do 1, eu vou chegar aonde? No 1 ao quadrado menos 2. 1 ao quadrado é 1. Com menos 2 vai me dar o menos 1. Tá aqui. Partindo do 2 agora. 2 ao quadrado é 4. Menos 2 eu chego no 2. Opa, espera um pouquinho só. Eu chego no 2. Tá aqui. E partindo do 3 agora, 3 ao quadrado é 9, menos 2 é o 7. Então eu cheguei no 7. O que acontece é o seguinte, é que o menos 2, o menos 1, o 2 e o 7, eles fazem parte do meu conjunto B. Eles pertencem ao meu contradomínio. Né? Então eu só vou acrescentar os números que eu não coloquei aqui. Olha só, é o 0, o 1, o 3 e o 5. Esses números aqui, eles não fazem parte da minha função, mas eles pertencem ao meu contradomínio, ok? Então, o primeiro item é verificar, olha só, se é uma função. Nesse meu cenário aqui, dessa relação, eu percebi que é uma função sim, porque não sei se vocês lembram, mas para ser função, cada elemento do meu domínio precisa ter um único elemento associado ao meu contradomínio, ao meu conjunto de chegada. Então, eu percebo que cada elemento do meu domínio está associado a um único elemento no meu conjunto de chegada, no meu contradomínio. Então, aqui, eu posso falar que realmente é função. Ok? Tranquilo. Vamos lá. Item B. O item B são os próprios diagramas, estão aqui. E até eu desenhei eles primeiro, até para entender se era ou não uma função, que eu acho que fica muito mais fácil a gente observar, né? E realmente é uma função. E aqui estão os meus diagramas. Perfeito. Então o item B já está posto. No item C, ele me pergunta do domínio, contradomínio e a imagem da minha função. E eu já sei que o meu domínio da minha função, ele é o meu conjunto de partida. E o meu conjunto de partida é o meu conjunto, nesse caso aqui, é o meu conjunto A. Está aqui, né? Quem é o meu contradomínio? O meu contradomínio da função é sempre o meu conjunto de chegada, é o B. Eu acho que isso não tem muitos problemas, né? Tanto domínio contra domínio é muito simples. O que pega um pouco aqui é a minha imagem. E aí eu preciso saber que a minha imagem da função são os elementos do meu contradomínio que participam da minha função. Ou seja, o 2, o menos 2, o menos 1, o 2 e o 7. Então aqui, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, menos 2, menos 1, o 2 e o 7. Essa daqui é a imagem da minha função. Tudo bem? Vamos avançar? Vamos embora. Chegamos no nosso terceiro exemplo. Ele fala o seguinte, olha só. Seja a função f de n em z, dada por f de x igual a 2x menos 1, olha a lei aqui da minha função, determine o conjunto imagem da função. Então tá aqui, ele quer saber o conjunto imagem da função. Ok? Bom, o que eu acrescento nesse exemplo aqui que é importante para a gente definir? Não sei se vocês repararam, mas tanto o meu domínio quanto o meu contradomínio, eu estou falando em conjuntos numéricos. E esses conjuntos numéricos infinitos que eu estou falando aqui, eles fazem parte de um grande conjunto chamado conjunto dos números reais. E quando isso acontece, dizemos que a nossa função é uma função real de variável real. Simples, né? A gente só precisa entender quais são os elementos que participam da relação no meu contradomínio, que são os elementos da minha imagem. Tudo bem? Vamos lá? Muita calma nessa hora, olha só. Eu vou desenhar aqui os dois diagramas, tá? Então aqui os dois diagramas.
É claro que não dá para relacionar todos os elementos do meu conjunto de partida nem do meu conjunto de chegada, o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros, eles são infinitos, né? Mas aqui eu vou tentar relacionar alguns, olha só. Eu vou partir do 0, do 1, do 2, do 3 e assim por diante. Tudo bem, são infinitos números. E aqui eu vou colocar alguns números inteiros, né? Olha só, tem infinitos números inteiros aqui. Eu vou começar com o menos 2, menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Tá aqui, ó. Tudo bem? Coloquei alguns números. Eu vou colocar como infinitos números aqui também. Tudo bem? Vamos avançar, olha só. A minha lei da função é essa. É 2 vezes o elemento do conjunto de partida menos 1. Então vou começar com o 0 e eu vou associar o 0 a quem? 2 vezes 0 é 0, menos 1, menos 1. Está aqui, ó. Associei. 2 vezes 1 dá 2, menos 1, 1. Está aqui. 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Está aqui. 2 vezes 3, 6. Menos 1, 5. Está aqui. Olha só, gente. É uma função, claro, né? Porque todos os elementos do meu conjunto de partida ou do meu domínio estão associados a um único elemento do meu conjunto de chegada, ao meu contradomínio. E é importante falar que a minha imagem da função ela começa com o menos 1, vai até o 1, depois eu acrescento 3, o 5, e eu começo a perceber que tem um certo padrão aqui, ó. Ele sempre vai, olha só, de menos 1, 0, 1, pulou 2 aqui. Do 1 foi para o 3, pulou 2. Do 3 foi para o 5, pulou 2. O próximo número aqui só pode ser o 7. E vai ser o 7, né? Então aqui eu tenho infinitos números na minha imagem também. Está aqui a minha imagem da função. Ok? Não é difícil. O que eu acrescentei aqui, o que eu chamei de função real de variável real, é só porque o domínio e o meu contradomínio são conjuntos numéricos infinitos agora, né? Então, quando eu tenho esses conjuntos numéricos infinitos, eu chamo de função real de variável real. Mas a ideia da função continua a mesma, tá bom? Vamos avançar para o próximo exemplo. Chegamos no nosso quarto exemplo, e aqui eu vou ler o enunciado para ver se a gente entende bem o que ele está pedindo antes de executar qualquer coisa. Olha só. Seja a função de R em R, e aqui de número real a número real, definida por f de x igual a 4x menos 1 sobre 3, está aqui a minha lei da função, sem problemas, né? Calcule o elemento do domínio de f cuja imagem é 5. Ora, veja bem, ele não está perguntando da imagem agora, ele está perguntando do domínio quando a imagem é 5. Então ele está falando assim, olha, se eu tenho duas funções, dois diagramas, tá aqui, ó. Se eu tenho dois diagramas, tá? Quando a imagem for 5, qual é o elemento do meu domínio para isso acontecer? Através de uma função f. Ele pergunta isso para mim, né? Então, se eu tenho a lei, eu estou falando assim, olha, f de x é igual a 4x menos 1 sobre 3. Mas eu estou falando que f de x é igual a 5 também. Ok? Eu estou falando que o elemento aqui do meu contradomínio que participa da minha relação, o elemento da minha imagem é 5. Quando o elemento é 5, qual é o valor do meu domínio? Qual é o valor do elemento associado ao domínio? Bom, pensando nessas duas ideias,
eu posso falar que 4x menos 1 sobre 3 é igual a 5. E aí, gente, a gente executa isso e continua a nossa história falando o seguinte, olha só. 4x menos 1 é igual a 5 vezes 3, que me dá o 15. 4x é igual, se menos 1 aparece lá como mais 1, e vira 16. E x é igual a 16 dividido por 4, que me dá 4. Então, eu tenho certeza que quando a minha imagem for 5, é porque o meu domínio associado a essa imagem só pode ser o 4. Então, eu tenho certeza que o f de 4 ele é igual a 5. Ok? Tudo bem? Então, o elemento do domínio cuja a imagem é 5 só pode ser o 4. Vamos lá, vamos avançar. Chegamos no nosso último exemplo, o quinto exemplo, e vamos lá, vamos fechar isso daqui. Seja a função r, asterisco em r, daqui a pouco eu explico isso daqui, a função definida por f de x igual a x mais 1 sobre x. Qual o valor de f de 1 mais f de meio? Bom, acho que primeiro, executar responder essa pergunta aqui, ela é simples, porque o f de 1 é só substituir por 1 aqui, na minha lei, e o f de meio é só substituir por meio aqui, né? E aí eu faço as contas e vejo quanto que vai dar. Mas eu coloquei esse exemplo aqui, até mesmo para a gente reparar nisso daqui, ó. O meu domínio, ele tem um R asterisco. Isso que significa o quê? São todos os números reais sem o zero, com exceção do zero, ok? E o meu contradomínio são todos os números reais. Mas aqui, quando eu falo nisso daqui, ó, o exercício colocou isso daqui justamente porque na minha lei eu tenho uma variável no denominador. E como eu tenho uma fração aqui, e eu sei que em toda fração o denominador não pode ser zero, porque senão ela não vai existir, não existe um número dividido por zero, ok? É colocada uma restrição no meu domínio para fazer valer isso como função. Tudo bem? Nas próximas aulas a gente vai refletir um pouco mais sobre o domínio da função. Vamos avançar, olha só. Para responder essa questão aqui, primeiro eu vou fazer o f de 1. E o f de 1 vai ser igual a 1 mais 1 sobre 1. Está aqui. Isso vai me dar 2 sobre 1, que eu posso colocar como 2, está aqui. Eu vou fazer o f de meio, e o f de meio vai ser meio mais 1 sobre meio. Não tem problema, hein? Porque em cima eu tenho uma soma de fração, e essa soma de fração, eu vou fazer o MMC, que é 2, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. 2 dividido por 2, 1, vezes 1, 1. E 2 dividido por 1, 2, vezes 1, 2. Está aqui. Embaixo eu continuo como meio. Em cima vai me dar 3 sobre 2 dividido por meio. E quando eu tenho uma divisão de duas frações, eu conservo a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Se eu quiser simplificar aqui, eu simplifico. Se eu quiser executar a multiplicação de frações, eu executo. Eu vou executar e depois eu vou simplificar, tá bom? Quando eu tenho uma multiplicação de duas frações, eu multiplico os numeradores e multiplico os denominadores. Isso vai me dar 6 sobre 2, e 6 dividido por 2 é o 3. Para finalizar nossa história, eu tenho que o f de 1 mais o f de meio vai ser igual a 2 mais 3, e isso é igual a 5. Aqui fecha a nossa história, o nosso resultado de qual é o valor de f de 1 mais f de meio. Tudo bem, gente?
Galerinha, a aula de hoje só acrescentou alguns conceitos relacionados ao grande tema de funções. Tem muito a ser falado ainda, por isso é importante que você acompanhe todos os vídeos do meu canal. Se você gostou, não se esqueça de dar o joinha na minha página ou faça algum comentário eliminando alguma dúvida comigo, porque eu tô aqui para te ajudar. Até a próxima aula!